Agora eu vou te fazer uma pergunta. Teu coração está desejoso de ouvir a palavra de Deus? Posso acreditar nisso? Posso acreditar que você vai levar muito a sério aquilo que você vai ouvir hoje? Então tá bom, então vamos para a palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos falar sobre esse assunto, essa revelação que Pedro teve. E que precisa clarear cada vez mais no nosso coração. Então, Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13, né? De 13 até o versículo 20. Vamos fazer aqui uma boa leitura, né? Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Esse texto da palavra de Deus. Então, preste atenção nisso. Olha, cada vez que eu estou aqui no altar, neste púlpito com a Bíblia aberta, eu tenho um grande interesse no meu coração. Eu não estou aqui para atrair vocês para mim, para puxar vocês para mim. Eu não tenho nenhum interesse em ter qualquer atração por qualquer um de vocês. Eu sou um pastor, um homem comum. Eu não tenho nenhum interesse em obter algum benefício de vocês, extrair alguma coisa de vocês, não. Mas quando eu estou aqui, o meu interesse é este: que a palavra ela caia dentro de você e você entenda a palavra de Deus, você creia nela, a palavra se torne uma coisa viva aí dentro do teu coração. Por quê? Porque eu sei que se isso acontecer, então a tua vida vai mudar. Então teu coração vai mudar, a verdade vai ser conhecida e a verdade irá te libertar. Então eu lembro que eu ouvi muitas coisas, entrou por aqui, saiu por aqui, mas nunca teve efeito. Mas quando eu comecei a compreender certas coisas da palavra de Deus, então aquela libertação que eu falava, Deus me livra disso, me livra. Por que ele não me livrava? Porque eu não tinha a palavra, não tinha o conhecimento. Eu achava que livrar era alguém pôr a mão na cabeça e falar, sai, só isso. Mas quando o conhecimento chega, a coisa fica viva aqui, então aí é que eu experimento a vida da palavra. Então eu estou com o coração aqui profundamente voltado para esse interesse, que você receba a palavra. Fala assim, amém. Então vamos, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele fez uma pergunta. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, bem-aventurado é Simão Barjonas, né, que é Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos a que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então Jesus faz uma pergunta. Jesus já havia feito muitos milagres, curado enfermos, expulsado demônios, feito muitas coisas. E ele quer saber como é que as pessoas o estavam vendo. Então ele faz uma pergunta, o que os homens, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Como é que eles estão me vendo, né?
Então a resposta foi diversas. João Batista. Quem foi João Batista? O precursor, aquele que pregou o batismo de arrependimento, que abriu o caminho para o ministério de Jesus Cristo, que havia morrido decapitado lá na prisão. Outros disseram, Elias. O que Elias fez? Elias é marcado por fazer cair fogo do céu, não é verdade? Marcado por derrotar os profetas de Baal. A visão de alguns, Elias, outros João Batista, né? Outros Jeremias. Jeremias escreveu Lamentações, lamentou muito, sofreu muito no seu ministério, não é? Ou alguns dos profetas. Ninguém teve uma imagem real de Jesus Cristo. Eles viram o que Jesus Cristo fez, olharam para Jesus Cristo, mas não tiveram uma imagem real. Misturaram Jesus Cristo com os profetas do Velho Testamento. Se nós perguntássemos para alguns hoje, quem é Jesus Cristo? Alguém diria assim, é aquele que vai me fazer o empresário, porque eles só pensam nisso. Ou então diria assim, é aquele que vai me curar. De fato Jesus Cristo cura, mas na cabeça de alguns Jesus Cristo é só curar. Ou então vai me dar vitória. Se você questionar, muitas pessoas têm uma visão distorcida de quem é Cristo nos dias de hoje. Mesmo com toda essa mídia evangélica falando, pregando, prometendo um montão de coisa para as pessoas. Então, as respostas foram diversas. Mas depois ele se direciona aos discípulos. Aqueles que andaram com ele, que viram tudo que ele fez. Como os outros fizeram. E ele diz, mas e vocês? Né? Vocês que estão mais perto de mim, né? O que vocês dizem ao meu respeito? Então Pedro lhe responde, ele toma a frente lá de todos os discípulos, ele diz, tu és o Cristo. O que quer dizer Cristo, né? Aquele ungido por Deus, capacitado, que viria ao mundo e morreria pelo pecado da humanidade, que libertaria da escravidão a humanidade. Aquele que com seu sacrifício perfeito traria a redenção. Não é? Então Pedro responde, tu és o Cristo, e acrescenta, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo. Então Pedro deu uma resposta verdadeira, Pedro teve uma visão. Eu posso ter uma visão distorcida de Jesus Cristo. Me achegar a Ele só por interesse. Eu quero coisas que Ele tem que me fazer. Então me dá isso, me dá aquilo. Eu vou determinar que o Senhor tem que me fazer isso. Eu mando que Ele faça. Mas como posso ter uma visão clara de quem Ele é, do que Ele fez por mim e do que Ele me manda fazer. Não o que eu mando Ele fazer. Mas o que Ele manda eu fazer, porque é Ele quem manda, não sou eu. Então Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, olha o que Jesus Cristo falou. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelar ou quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então olha aqui, que palavra Jesus Cristo dá a eles. Você é feliz, Pedro. Bem-aventurado é você. Por quê? Porque isso que você sabe não foi carne e sangue que te revelou. Porque ele fala carne e sangue? É a sabedoria humana, o homem natural, o homem comum. Jesus disse para Pedro, Pedro, esse conhecimento que você adquiriu não veio de homem comum, não foi carne e sangue. Não foi a tua mente que produziu e fez você enxergar, Pedro, não é? Mas foi uma ação de Deus, foi Deus que te revelou, que abriu o teu entendimento, para que você pudesse compreender e responder isso que você compreendeu. Então Jesus Cristo disse para Pedro que ele era o quê? Feliz por ter visto isso. Então, o que é uma revelação de Deus? Então entenda, certas coisas de Deus, eu não posso conhecê-las se Deus não abrir o meu entendimento, não revelar. Você vai ouvir eu declarar muito isto aqui. Tem certas coisas de Deus
que se Deus não abrir o meu entendimento, não tirar o véu, eu nunca vou ver e crer e entender. É a ação de Deus que nos faz ver aquilo que nós não conseguimos ver e entender o que não conseguimos entender. Então Jesus disse, no meu Pai que te revelou. Então o que é uma revelação? É uma ação de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, na vida de uma família, né? Uma ação divina, que comunica os seus desígnios, que faz a pessoa entender, uma igreja, um pastor, um líder, você individualmente, entender aquilo que de modo próprio você jamais poderia entender. Então é uma ação de Deus que transmite para você os desígnios de Deus, por mais que você se esforçasse, meditasse, né, se esforçasse, você não entenderia, mas você só entende por quê? Porque Deus, ele teve uma ação e ele abriu o teu entendimento para você ver. Então eu afirmo para você, para entender o Evangelho, ter uma visão clara de Jesus Cristo, é só por revelação de Deus. É Deus que abre o entendimento, é que nos faz ver, nos faz enxergar coisas que jamais passaria pela nossa mente, coisas que jamais passariam pelo nosso coração, coisas que a nossa sabedoria nunca teriam condições de conhecer. Mas uma ação de Deus permite que entendamos e que vejamos. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Então o que é uma revelação? É uma ação divina, né, que comunica os seus desígnios, os desígnios de Deus ao homem, né, que o homem por si mesmo não conseguiria compreender. Então vamos ver alguma coisa. Vamos para João capítulo 6. É hoje que eles vão ficar em mim mesmo, mas pode ficar. Vamos manter aqui a calma, de vez em quando faz uma coisinha assim, né? Então vamos. É assim que a palavra vai sair bem. O que eu falei para vocês? João capítulo 6. Então vamos lá. João capítulo 6. Jesus está fazendo uma declaração aqui, olha. Vamos ler, vamos ter uma boa leitura aqui. Versículo 32, olha lá. Respondeu-lhe Jesus. João 6, 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Repare bem, eu quero que você perceba essa frase. Todo aquele que o Pai me dá, é o Pai quem dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora preste atenção. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desci do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Então eles começaram a questionar. Eles viram Jesus Cristo, conheciam pai e mãe, conheciam a família dele, e descreram daquilo que ele estava dizendo. Nós conhecemos o pai, a mãe dele. Agora ele veio com essa conversa. Eles não tinham uma compreensão clara, não criam em Jesus Cristo. Vou ler de novo. E diziam, versículo 42, não é esse Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Agora olha o que Jesus Cristo fala. Respondeu-lhes
Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nas Escrituras, e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, Jesus falou o quê? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é a mesma coisa. Se não houver uma ação de Deus, uma revelação de Deus, eu não consigo ver Jesus. Não consigo ir até Jesus. Eu posso fazer parte de uma igreja, ir lá, ser religioso, mas não ter uma visão clara se não houver uma revelação, como Pedro teve. Não foi carne e sangue quem te revelou, Pedro, quem te fez saber isso, mas meu Pai que estás nos céus. Então, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma revelação, essa pessoa vai vir a Ele. Quero ler outro texto, Mateus capítulo 11. Vamos ali, Mateus 11, perto daquela declaração poderosa de Jesus Cristo: vinde a mim todos os que estáis cansados, né? Mas não é isso que nós vamos ler o versículo 25 a 27 de Mateus capítulo 11. Todos já acharam? Versículo 25 de Mateus 11: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então o que ele está dizendo? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou melhor, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, é Jesus Cristo que revela o Pai, e o Pai que revela o Filho. Eu não tenho condições de conhecer Deus sem ter uma visão clara de Jesus Cristo. Eu não tenho condições de conhecer Jesus Cristo se não tiver uma visão, se não for uma revelação de Deus. Então um revela o outro. É uma ação dele revelar. O que é revelar? É me fazer conhecer os desígnios de Deus, coisas que humanamente eu não conheceria. Vamos ver outro texto, Lucas capítulo 24, vai um pouquinho para frente. Lucas 24. Jesus havia morrido, ressuscitado, os discípulos não acreditaram, né? E eles foram conversando a caminho. Vamos fazer agora uma grande leitura, até chegarmos no versículo 31. Lucas 24, 13, os discípulos no caminho de Emaús. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, né? Vou ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou-lhe Jesus, que é isso que vos preocupa? De que tendes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Então lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão
profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de remir Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem visto, tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Agora preste atenção, como é que Jesus Cristo poderia estar com eles? E a palavra falar que eles estavam com os olhos como que fechados, cobertos com alguma coisa, que eles não compreendiam, não conseguiam ver que Jesus estava do lado deles. Versículo 31, então, vou ler de novo 30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, os abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, quando ele deu o pão a ele, o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Então você entende isso, meu irmão? Os olhos precisam ser abertos. Eu preciso ter uma visão clara de Jesus Cristo. Uma ação de Deus que me revela as Escrituras. Como Pedro ficou sabendo que Jesus Cristo era o Cristo. O próprio Jesus disse: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ele fala no versículo 17 do capítulo 16. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então, como Pedro soube disso? Pedro soube disso porque o Pai que revelou, abriu o entendimento dele. Aqueles outros todos, os demais povos, tiveram várias visões de Jesus. Jeremias, profetas, Elias, não é? Mas não viram Jesus como ele era realmente, quem ele era. Mas Pedro teve uma revelação e a ele foi revelado que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então você entende que é uma revelação. É quando Deus opera em nós e mostra os seus desígnios. Nos faz compreender coisas que de modo próprio a gente não compreende. Então não pensa porque eu li muito, eu fiz um seminário, e que eu sei todas as coisas. Entende? Se não for por revelação, meu irmão, o que acontece? Eu posso ler, até ensinar sem ver. Eu posso pregar Jeremias, pregar Elias, pregar João Batista, pregar os profetas, mas não ter uma visão de Jesus Cristo e nem do Evangelho. Eu posso pregar Abraão, Isaac, Jacó, José, sem ter uma visão clara a respeito de Jesus Cristo. Você entende isso ou não? Sim ou não? Posso pregar o Velho Testamento inteiro e você não enxergar Jesus. Mas quando Deus age, meu irmão, essa é a sede do meu coração. Eu ando inquieto muitas vezes e muito tempo. Qual a minha inquietação?
A inquietação é essa: Senhor, eu preciso ir além daquilo que eu tenho compreendido. Enxergar um pouco mais, Senhor, eu preciso enxergar mais. Eu não posso me conformar com aquilo que eu tenho visto, um pouquinho de Jesus, eu preciso ver mais. Preciso ver mais o Evangelho e pregar mais e ver mais. Porque quando Deus abre o entendimento, a nossa visão é profunda, é longa, é assim, meu irmão, que a gente entra no descanso de Deus e a nossa vida muda. Fala assim, amém. Então vamos continuar a leitura. Depois, olha o que Jesus disse para Pedro no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que pedra? Seria Pedro o primeiro papa? Ou Pedro, essa pedra que a igreja seria edificada? Não, essa pedra é Cristo. Ele é a pedra aqui, sobre a qual a igreja vai ser edificada. Agora presta atenção. Jesus disse, sobre esta pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja vai ser construída sobre esta revelação, o Cristo, sobre esta pedra. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O que significa que as portas do inferno? Significa, o inferno é um lugar de condenação final, de morte. Então, significa a morte, a condenação eterna, a destruição, o castigo eterno. A igreja edificada sobre Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer. Aquele que está edificado sobre Cristo já é uma pessoa salva, liberta do império das trevas, guardada pelo poder de Deus, não vai para o inferno nem sofrer a condenação eterna, porque ele já é salvo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que o fundamento é Cristo. Então nunca esqueça isso, meus irmãos. A pessoa mais importante é Jesus Cristo, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o profeta, não é o diácono, não é quem canta, não é quem toca, não é quem... É Cristo, Ele é a pessoa mais importante da igreja. A igreja enraizada nele, grudada nele, essa igreja vai prevalecer. Mas qualquer outra igreja que o fundamento não é Jesus Cristo, as portas do inferno vai ter domínio sobre ela, porque ela não está no fundamento que é Jesus Cristo. Então, aonde Jesus vai edificar a igreja? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Então, como eu gosto de encontrar um crente que está edificado sobre Jesus Cristo, a vida dele não está edificada sobre agorada, sobre óleo, sobre sal grosso, não está edificada baseada numa cobertura de apóstolo, que isso é enganoso. A vida dele não está edificada sobre campanha disso, campanha daquilo. Ele não precisa nada disso. Como é bom encontrar um crente enraizado em Jesus Cristo, que sabe em quem acredita, teve uma visão, uma revelação de quem ele é, está arraigado nele, não se move. Essa pessoa é madura. Essa pessoa consegue suportar as adversidades da vida. Só suporta as adversidades da vida aquele que está fundamentado em Cristo. Só consegue passar pelas tribulações, pela dor, pelo sofrimento, pelas decepções da vida, aquele que é fundamentado e grudado em Jesus Cristo. Mas aquele que tem outro fundamento, a igreja dele é a melhor que existe, ou é só o missionário dele que vê tudo, que sabe tudo, não tem fundamento. Essa pessoa vai afundar. Na hora do vamos ver, ele não tem raiz, ele não está edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo diz, pense nisso, meu irmão. As portas do inferno significa a condenação final, a destruição, a sentença na vida da pessoa, o fim de todas as coisas, a condenação eterna. Então isso não vai prevalecer diante da igreja, que foi edificado sobre a rocha. Então vamos um pouquinho, vou ter que correr um pouquinho. Vamos ver, vamos identificar quem é esta pedra, né? Atos capítulo 4, vamos lá. Atos capítulo 4. Você tem que ir ouvindo essa palavra e crendo, deixando o Espírito Santo trabalhar no seu coração,
Atos 4. Vamos ler versículos. Esse capítulo 4, Pedro e João foram presos. Eles estão diante do sinédrio, diante das autoridades, falando com eles, né? E eles estão dizendo que eles não podem falar de Jesus, não podem pregar Jesus. Então vamos ler do versículo 10. Tomais conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que em nome... eles haviam curado um coxo, né? Tomai conhecimento vós todos, povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome esse está curado perante vós. Olha agora, este Jesus é pedra, rejeitada por vós construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então, o que eles falam para aquelas autoridades? Olha, esse Jesus é a pedra, vocês que eram os construtores que tinham que crer nele, pregar ele, aceitá-lo, vocês o crucificaram, né? É a pedra rejeitada por vós construtores, a qual se tornou a pedra angular, aquela que vai dar um rumo para toda a construção. E depois ele fala, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então não há salvação. O que é a salvação? É alguém ser tirado da destruição, do apodrecimento, ser tirado da prisão, do cativeiro, ser tirado da mão do diabo, ser tirado da condenação eterna. Isso que é ser salvo. Então não existe nenhum outro nome dado aos homens debaixo dos céus. Hoje em dia nós vemos homens se exaltando, querendo a glória de Jesus Cristo. Nós vemos pessoas dizendo que você tem que estar debaixo da cobertura dele, que ele é a tua cobertura e vai te proteger e vai te guardar. Se você sair debaixo da cobertura de um homem, você vai cair debaixo de maldição, o diabo vai entrar na sua vida. Nós vemos hoje pessoas correndo atrás de homens para tentar pegar mexer, tomar um banho de suor, né? Como se essas coisas fossem Deus. Mas debaixo do céu, presta atenção, não foi dado nenhum outro nome, não existe ninguém, meus irmãos, não interessa. Eu estou cheio de fantasia, já vi muita fantasia. Nesses 35 anos de fé, eu já vi muita fantasia. Eu já vi gente que é um verdadeiro artista, que atrás de um púlpito, ele dá show, ele faz até as pessoas chorarem com as suas histórias. Já vi isso, muitos. Já vi gente que dança, que faz cada coisa, que move uma igreja inteira com o seu gingado espiritual que ele diz. São artistas, mas as pessoas ficam presas neles, correm atrás deles, eles dominam as pessoas. Mas debaixo dos céus não existe ninguém, nenhum nome dado entre os homens, o qual importa o quê? Sejamos salvos, sejamos libertos, livrados da mão do diabo, libertos do cativeiro, libertos da destruição, né? Libertos da condenação eterna, salvos. Não existe ninguém. Você enxerga isso comigo ou não? Então homem é homem, meu irmão. Tem do dom ou não tem do dom? Homem é homem, e homem só produz aquilo que o homem pode produzir. Agora Deus produz o que Deus pode produzir. Então ele era a pedra que os discípulos pregaram para aquelas autoridades que haviam matado Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, vai um pouquinho para frente. Por isso que a nossa fé está nele. Você vai me cansar de ouvir falar. Eu vou falar muito, creio em Jesus, é só ele, é Jesus, tudo é Jesus. Você vai me cansar de ouvir. Efésios capítulo 2.
Vou ler desde o versículo 11, uma boa leitura. Efésios 2 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Agora presta atenção. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem. Então nós estávamos longe da comunidade de Israel, alheio a todas as promessas, mas através do sangue nós somos aproximados. Ele aboliu na carne dele a lei dos mandamentos, a velha aliança, para que dos dois povos, judeus e gentios, fizessem um povo só. Versículo 16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que era o fundamento dos apóstolos e profetas? O que os apóstolos e profetas fundamentaram a igreja neotestamentária. Cristo é o fundamento. Nenhum dos apóstolos pregou a si mesmo. Nenhum dos apóstolos fez o povo correr após si. Eles fundamentaram a igreja na pessoa de Jesus Cristo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, essa pedra sobre a qual Deus edificaria Jesus Cristo e Deus edificaria a sua igreja, a pedra é quem? A pedra é Jesus Cristo. Então pense nisso, você vai construir uma casa, você vai fazer uma fundação, preste atenção, queridos. Você acha lá um terreno rochoso ali, você cava com as brocas, lança o fundamento, você pode ter certeza que aconteça o que acontecer, nenhuma rachadura vai aparecer na parede da tua casa. Porque tem um fundamento, uma coisa forte, sobre a qual está edificado e vai sustentar tudo aquilo que está em cima. Vai sustentar, aconteça o que acontecer, tem segurança. Agora imagine uma construção feita no lodo, no barro, na areia. O que vai acontecer? Qualquer coisinha que acontecer do lado de fora, o fundamento dela é fraco. Ela não tem fundamento, aquilo vai rachar, vai haver rachadura, vai acontecer um montão de coisa. Por quê? Porque o fundamento é fraco, não tem consistência. Então a nossa vida, ela está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Crê ou não crê? Você só crê nele ou crê em outra coisa ainda? Então, não, só em Jesus Cristo, não é? Então, Ele é o fundamento, é a pedra, é a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. Os apóstolos pregaram e ensinaram a respeito disso. Eu vou ter que correr, vamos rápido agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho. No capítulo de número 2, o que Paulo pregava e ensinava. Capítulo 2, versículo 1, olha lá. Tem um título aqui que não é bíblico, mas tem aqui na minha Bíblia, o caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Repare bem, aquele apóstolo profundo conhecedor. Ele foi falar do testemunho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele era fariseu, tinha muito conhecimento religioso. Tinha muito conhecimento religioso. Ele podia ter enchido a mente deles com muita coisa religiosa. Mas Paulo sabia que se pusesse a religiosidade na mente deles, no coração deles, a vida deles estaria sendo edificada sobre sabedoria humana, sobre conceito humano, sobre religiosidade. Então a pior coisa é a vida da pessoa está sendo edificada sobre religiosidade. É a pior coisa que tem. Então ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e esse crucificado. Ele abandonou todo o conhecimento religioso dele, abandonou toda a religiosidade, todo o farisaísmo, todo o judaísmo. Ele queria pôr o fundamento no coração deles, não usou palavras persuasivas. O que é uma palavra persuasiva? É que nem vender um produto. Você chega uma pessoa, você tem um produto, olha, esse produto é bom, é isso, a sua vida vai melhorar, se você comprar esse produto, e faz a cabeça, até que a pessoa fica tão tomada por aquela palavra, aquela propaganda, que ela acaba comprando. No fim não era nada daquilo, né? Você quer ver uma palavra persuasiva? Aparece aquela moça assim, bem gordinha, depois aparece ali um aparelho aeróbico de ginástica, né? Aí ela está lá assim gordinha, depois o computador reduz tudo, daqui a pouco aparece ela magrinha. Emagreci 20 quilos em 3 dias, só com esse aparelho. Aí os gordinhos querem emagrecer, mesmo comendo e tomando coca. Aí liga lá naquele canal lá do shopping, lá, compra aquela parafernália de aparelho, não faz nada em casa, faz uma semana. Acho que você já fez isso, hein? Você foi persuadido. Alguém mostrou um produto para você, fez a tua cabeça, fez você correr atrás daquilo e você comprou. Então, palavra persuasiva é isso. Olha, a tua vida vai mudar, vem aqui na minha igreja que tem um poder, vai passar na água santa, é o pingo do milagre, é o véu do templo, é a glória de Deus, é a segundo boi, é aquilo, vem para minha igreja, porque vai acontecer. Aí apareceu um que era gordo, magrinho, eu dei umas pedaladas, emagreci 10 quilos, é aí que eu vou. Vai, corre atrás, tem uma multidão correndo atrás de bicicleta para emagrecer. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não, queridos? Isso é uma palavra persuasiva. Então Paulo, ele tomou um cuidado para não pôr isso, não usar de nenhuma técnica dessa para atrair as pessoas. Continua a leitura, ele vai dizendo: e foi em fraqueza, versículo 20, ou melhor, versículo 30, não, versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituem linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas a vossa fé apoiasse onde? No poder de Deus. Então, quando eu creio em Cristo, estou fundamentado em Cristo. Minha vida é construída na fé dele. Eu estou com a vida edificada, construída onde? Fala assim, no poder de Deus. No poder de Deus. Acredita nisso ou não? Só mais um texto aí mesmo nesse capítulo de número... Nós estamos no 2, capítulo 3, versículo de número 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Ele é o prudente construtor. Ele lançou o fundamento era Jesus Cristo. Ninguém poderia pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, sobre esta pedra, Cristo, eu vou edificar a minha igreja.
E as portas do inferno, da condenação, do castigo, do juízo eterno, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Né? Então Paulo, como um prudente construtor, ele lançou o fundamento. Qual era o fundamento? O fundamento é Cristo. O fundamento era Cristo. Ninguém poderia pôr o fundamento. Por isso, meu irmão querido, você precisa ter mais revelação da pessoa de Jesus Cristo, de quem Ele é, do caráter dEle, do que a Bíblia fala dEle. Ter uma visão clara, como Ele é magnífico, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso, como Ele te ama, como Ele te quer, como Ele intercede por você. Ele é tudo na nossa vida, Ele é tudo na nossa vida. A nossa pérola de grande valor, o nosso tesouro, a nossa riqueza. Ele que nos sustenta, nos segura, nos mantém e nos manterá salvos até entrarmos na glória. Acredita nisso? Por isso me recuso a crer em qualquer outra coisa que não for Jesus Cristo. Me recuso a crer no sal orado. Me recuso a crer no falso profeta. Me recuso a crer no óleo, na água, na rosa, na gota do milagre, na água ungida, no copo com água. Me recuso a crer nas fitinhas da vitória, na chave, no tijolo ungido. Me recuso a crer nessas coisas. Não creio nisso. Eu creio em Jesus Cristo. É Ele que eu creio. Você crê também? Me recuso a me dobrar diante desse falso evangelho. Desse evangelho enganador, que só visa a vida financeira, nada mais. Isso não é o evangelho. Aí quando vem a luta, a pessoa olha para a água não curou ela, o óleo não curou ela, a fita da vitória não deu vitória, a rosa não resolveu o problema, ela afunda, e tem um monte de gente afundada, porque nunca edificou a sua vida sobre uma pessoa. Qual pessoa? Jesus Cristo, né? Você enxerga isso que eu estou te dizendo ou não? Jesus Cristo é Ele. É Ele. Vamos voltar para o texto lá em Mateus. Eu pulei aqui bastante coisa, mas Mateus. Mateus 16, você já sabe. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, ungido, capacitado, o sacrifício perfeito, o Todo-Poderoso, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então lhes afirmou Jesus: Feliz é você, Pedro. Feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou estas coisas, mas meu Pai que fez você conhecer isso. Também eu te digo, Pedro, tu és pedra, ou melhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora olha bem, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Agora olha, presta atenção nisso. Dar-te-ei as chaves do reino. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você vai ter uma chave que vai abrir as coisas. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar aqui, olha que autoridade, vai ser desligado no céu. Então imagine uma igreja que está fundamentada em Cristo, que crê, o que ela pode fazer, o que ela pode ligar na terra crendo, o que ela pode mover o céu crendo, o que ela pode fazer. É por isso que o povo é meio frouxo, o povo não pega como tem que pegar na coisa, o povo não gosta de crer junto, não gosta de orar, a carne vence o povo fica com preguiça. E Jesus disse: se
Se 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, só 2, eu vou estar no meio deles. Agora, uma igreja que crê, que tem pegada, que acredita, o que pode fazer? Que o povo não enxerga isso. Que ligardes na terra, será ligado no céu. Que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Então olha o poder que a igreja tem na mão. O que é ligar na terra? Você pode abrir tanta coisa através da pregação, levar tanta gente à salvação, conseguir de Deus coisas impressionantes pela tua fé. Como também você pode fechar a porta para o diabo, para um monte de coisas aqui na terra, porque você é igreja. Dar-te-ei as chaves do reino. O reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então você entendeu isso, queridos? Repare bem no teu coração, pare um minutinho, eu vou terminar. Você está fundamentado nele ou não? Você está firmado nele ou não? Entender é tudo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer diante dela. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.